Um adolescente, um exemplo. A adolescência deve ser enfrentada normalmente como as outras fases da vida. Em todas as etapas há de se enfrentar mudanças com as quais deve se adaptar e entendê-la como um processo normal em direção à maturidade. A característica desta fase é que todas as transformações físicas, emocionais, intelectuais e espirituais acontecem velozmente. Tirando como exemplo, com Jesus não foi diferente. Ele também teve a sua fase de adolescência e juventude. A Bíblia nos informa apenas um episódio da adolescência de Jesus. E através deste, destaco 3 informações importantes para nós. Primeiro, Jesus, um adolescente que frequentava os cultos. Pois é, a prática de ir ao culto já era comum para Jesus. No versículo 22 de Lucas 2, diz que Jesus foi ao templo pela primeira vez quando ainda tinha dias de vida. Já lá no versículo 40 diz que ele crescia debaixo da sabedoria e da graça de Deus. O adolescente, ele deve ter suas atividades normais de acordo com a sua faixa etária. Estudar, jogar bolas, brincar na rua, ter tempo com os amigos, passear com a família. Porém, sua agenda deve ter como prioridade o culto ao Senhor. Então você, pai, você, mãe, mostre isso para o seu adolescente, que ele pode e deve usufruir da fase da sua vida, mas jamais deve negligenciar a ida aos cultos da igreja, como esse exemplo que nós temos de Jesus. Segundo, Jesus, um adolescente que gostava de conversar. Em Lucas ainda 2, agora no seu capítulo 46, diz: 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Nessa passagem, Jesus não estava perdido como os pais dele havia pensado. Embora eles foram buscar Jesus achando que Jesus estava perdido, ele tinha ficado no templo. Você pode ler toda essa história lá em Lucas, no seu capítulo 2. E por que Jesus, ainda criança, ficou lá no templo? Ele ficou absorvido, olha que interessante, ele ficou tão empolgado com os doutores da lei da época, que ele entrou numa discussão com os líderes religiosos, falando de Deus, das coisas do alto. O adolescente pode e deve se integrar com outras pessoas da mesma idade. Pode e deve ter lá dentro da sua faixa etária pessoas com que ele converse, com que ele bate papo, com que ele aprenda também as coisas concernentes à palavra do Senhor. Porém, é muito importante que, a exemplo de Jesus, que ficou lá no templo, conversando com líderes religiosos já bem mais velhos que ele, o adolescente também precisa dialogar com pessoas mais velhas, com pessoas mais experientes. Porque muitos, e você deve concordar comigo, muitos adolescentes não sabem ouvir os mais velhos. Desprezam a sabedoria vivida por essas pessoas. Então, você que é um adolescente, passe tempo conversando com a sua faixa etária, mas principalmente dê tempo para que você possa conversar com os mais velhos, que já passaram por várias experiências, para que possa lhe orientar, mas pessoas que realmente valham a pena, pessoas que você possa tirar algo positivo delas. E terceiro, Jesus obedecia a seus pais. A sua adolescência desenvolveu obedecendo aos pais. Ele honrou os seus pais terrenos.
A obediência aos pais faz parte ou fez parte da conduta de Jesus e é importante para os jovens, para os adolescentes, que honrem os seus pais, pois isso agrada ao Senhor, é uma ordem de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 1 diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. O princípio da obediência é fundamental para que você tenha vitória em todas as áreas da sua vida. Então, você adolescente, obedeça a seus pais, honre-os com a sua vida, com as suas ações, com as suas palavras, com aquilo que você pode estar levando de bom para os seus pais. E você, pai, você, mãe, olhe aos seus filhos, mostre a eles essa passagem para que eles possam também fazer da forma que Deus assim orienta. Bom, Jesus precisa ser um modelo para cada fase da vida e para os adolescentes não é diferente. Imite a Jesus, almeje ser como Ele, siga os caminhos que Cristo deixou para você seguir, para nós seguirmos. Por isso, conserve uma perfeita comunhão diária com Ele. Então você jovem, você adolescente, olhe essas 3 informações importantes, 3 exemplos que Jesus deixou para nós, que você com certeza viverá uma vida muito melhor, agradando a você mesmo, agradando as pessoas que lhe rodeiam, agradando a seus pais e principalmente agradando a Deus. Pense nisso. E uma pequena observação: pode considerar jovem, adolescente, aqui nesta passagem ou nesta mensagem, todos abaixo de 200 anos. Que Deus assim os abençoe, em nome do Senhor Jesus.